E falando em Martinópolis, os moradores da cidade, estão cansados de enfrentar um problema que entra ano, sai ano, continua. São os buracos espalhados por muitas ruas mesmo, gente. E não é um buraquinho aqui, outro ali não, tá? Tem rua que tá tomada até pelas crateras. Quem está lá é a Ana Cláudia Palácio, falando ao vivo de Martinópolis, e vai falar mais sobre esse transtorno, principalmente para os moradores daí, né, Ana? Boa tarde para você. E aí tem aquele lugar que o motorista desvia de um buraco, mas sem alternativa, acaba caindo em outro, é isso? Conta pra gente. Oi, Emerson, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. É literalmente isso, escolher o menor buraco para não ter nenhum problema com o carro. Infelizmente, essa situação se estende a diversos locais aqui de Martinópolis. Pelas imagens que vão aparecer aí na tela, dá para a gente ter uma ideia. No conjunto habitacional João Cordeiro, tem ruas bem comprometidas com asfalto que aparentemente está até esfarelando. Só que foi no bairro Ideu Nagai que a nossa equipe encontrou a pior situação. São verdadeiras crateras nas ruas. Tem motorista que escolhe desviar, passar por outro caminho, andar um pouco mais para não ter de passar por esses locais. E segundo os moradores, essa situação já se arrasta por um longo período de tempo e está todo mundo insatisfeito. Conversei com alguns deles, vamos acompanhar o que eles nos contaram. Se você desviar de um, você cai no outro. E o que você pode fazer? Às vezes, eu estou mexendo aqui, reformando a minha casa, eu pego algum entulho e jogo aqui para amenizar. Mas aí vem a enxurrada, a chuva, retira e fica essas crateras. A gente só queria que tivesse uma boa ação com a gente, olhasse para nós, que paga os IPTU certinho, as contas certinho, para que viesse passar uma massa aqui. Fica difícil, né? É duro, é um abandono mesmo. É um abandono aqui na vila aqui, né? Pois é, e essa não é a primeira vez que a gente vem aqui em Martinópolis para mostrar a situação das ruas esburacadas. E sobre o assunto eu converso com o secretário de Infraestrutura, o Adarlan Molinari, vai explicar para a gente, por que a prefeitura ainda não resolveu algumas situações que, segundo os moradores, Adarlan, já estão aí há meses. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Hermes, a todos os telespectadores. É assim, a gente encontra a maior dificuldade dessa administração realmente é a malha viária. Hoje a gente tem um estudo que 70% da malha viária do município se encontra comprometida. Então, por mais que nós estamos fazendo ações, talvez elas não apareçam nesse primeiro momento. Mas a gente tem a real noção do que está acontecendo na cidade e estamos buscando soluções. Mas talvez as soluções não é tão imediato como nós queríamos, ou os moradores queriam também. O que a gente observa é que essas ruas, elas cortam ruas principais. Talvez por isso elas não tenham sido recapeadas ainda? A princípio nós fizemos uma classificação em três momentos, Ruas primárias, secundárias e terciárias. As ruas primárias, elas são as ruas que estão de maior fluxo e interligações de bairro. Essas já receberam, muitas delas já receberam um recap agora, em torno de 42 mil metros de recap já foram executados e tem previsão de mais 20 ruas para ser contemplada. Então, esse ano, a gente tem uma expectativa de investir mais de 5,6 milhões em recap. Isso jamais aconteceu no nosso município. Isso já vem a longo prazo, porque essas ruas não chegaram a esse estado de um ano para o outro. Então já vem muito tempo assim e a gente está trabalhando fortemente para poder devolver essa condição melhor para a população. Agradeço sua participação aqui conosco, então agradecendo a presença do secretário de Infraestrutura, que explicou para a gente que tem esse cronograma para recapear essas ruas que nós mostramos aí, espalhadas pela cidade inteira. Pode ser feito esse ano, mas esse prazo ainda pode demorar um pouquinho mais. A gente continua acompanhando por aqui, Emerson. É verdade, Ana, e a gente só espera que esse investimento que ele disse, de mais de 5 milhões, seja viabilizado quanto antes, porque todos os moradores querem pelo menos condições de trafegabilidade, seja em frente à sua casa, seja na rua, do caminho para o trabalho, enfim. Obrigado, viu, pelas suas informações. Ione, por enquanto é isso, eu volto com você aí no Centro-Oeste. Nossa, Emerson, é o mínimo, que os moradores esperam, já que pagam os impostos em dia e se não pagam, vem a multa.
E olha só, tem ruas que não tem nem como passar o tapa-buraco, tem que asfaltar tudo de novo, porque não tem asfalto, já está tudo esfarelando, já está tudo, ó, pior do que quando, infelizmente, dava para passar o tapa-buraco. Nossa, difícil mesmo. Obrigada, viu, pelas informações. Valeu, até já. Ruas interditadas, lama, poeira e muito prejuízo. Em Martinópolis, a falta de manutenção do asfalto está tirando o sono de moradores e complicando a vida dos comerciantes. No centro, uma rua interditada há 4 meses por causa de uma cratera despencou o movimento das lojas. A prefeitura até tentou tapar o buraco com concreto, mas o serviço já está esfarelando, segundo os moradores. E quem sofre com isso cobra por solução para os problemas. Quem passa por essas ruas não tem muita opção. Desviar de todos os buracos é praticamente impossível. Essa é a situação no bairro Portal Doutor José, que fica perto do Grevilha, em Martinópolis. Os problemas são mais graves nas ruas Tereza dos Santos Parente e Dalva Persinoto. Tem buracos, crateras que se estendem por praticamente toda a rua, buracos que já estão até criando mato e outros que foram preenchidos por entulho pelos próprios moradores. O Davis e o seu Antônio contam que o cenário é esse há mais de um ano. Eles relatam as dificuldades para quem vive por aqui, desde problemas para motoristas e pedestres até prejuízos nos carros. É só recorrente, a única maneira da gente poder minimizar o problema é a gente jogando um pouco de entulho, jogando um pouco de terra para poder minimizar um pouco os danos que tem no veículo, o dano que tem na rua. Por exemplo, teve uma situação essa semana mesmo, uma pessoa cadeirante, que tem um posto de saúde aqui próximo, 500 metros da gente aqui, impossibilitando de andar na rua, de transitar. Final de mês, começo de mês, quebrou a suspensão, não posso sair de casa. Minha esposa tem problema nas pernas, que ela teve paralisia infantil, e ela não pode sair de casa. E numa dessas, se precisar do carro, como que eu faço? A indignação é grande porque eles dizem que já reclamaram para a prefeitura, mas nada foi feito. E sem solução, o problema só aumenta. Só que aí não tem um reparo, né? Aí eu acho gozado que a gente tem a parte do prefeito, que tem que fazer o serviço dele de correr a cidade, os vereadores, que também têm a participação deles para poder ver o que pode ser feito pelo município, porque a gente é pagador de imposto, paga as coisas tudo sempre em dia e não tem respaldo. E a gente pede para a prefeitura, pede para o fiscal, ou passa ali, tampa os buracos, não adianta. Vem aqui, não faz nada. E os caminhões, a carregadeira passa por aqui, mas não sei onde eles vão. A gente está agora no centro de Martinópolis, numa das ruas mais movimentadas e importantes dessa área. E por aqui a gente percebe que esse problema envolvendo o pavimento, os buracos no asfalto, estão espalhados por toda a cidade. Tanto é que nesse trecho da rua o trânsito está assim, ó, interditado. Tudo por conta de uma cratera que se abriu. O local onde o buraco estava aberto foi tapado com uma camada de concreto há cerca de 20 dias, segundo os moradores. Mas já dá para ver que ele está esfarelando em alguns pontos e tem até lugar em que é possível ver terra. Mas durante 4 meses, o pessoal teve que conviver com uma vala bem grande que se abriu, como dá para ver nessa foto. Além disso, como havia risco, foram colocadas essas tubulações para impedir o trânsito. E desde então, quem mora ou tem comércio nessa região reclama das dificuldades. É o caso do Paulo, que tem uma loja de materiais de construção. Nós estamos aqui há uns 4 meses, mais ou menos, nessa situação aqui, ó. A gente está sendo prejudicado, fizeram um catado ali, tamparam tudo, só que eles não liberam, né, os carros para descer. E está aqui, ó, nesse marasmo aqui, sem movimento, caiu os movimentos já em torno de 20%. Outros comerciantes do bairro também reclamam da falta de solução e de respostas por parte da prefeitura. Os carros não passam mais aqui na rua, né? Antigamente era um movimento contínuo, né? Carro passando toda hora. E devido à interditação da rua lá em cima, os carros deixou de passar aqui no nosso comércio, né? A gente tem comércio, afetou bastante. Mas também tem a questão dos motoristas de ônibus, de caminhão que tem que ficar desviando. E é ruim para quem trabalha com condução de veículos longos, porque dá muito trabalho, tem que desviar. Sem movimento, sem respostas e com prejuízos, o pessoal espera que algo seja feito e logo.
para que a vida possa voltar ao normal. Mas, por enquanto, está difícil ter esperança de que algo vá mudar. Que a gente queria saber quando que vai ser liberada a rua, né? O que tem que ser feito para fazer a liberação. A gente queria entender o que está acontecendo. Ruim para todo mundo e os moradores da rua acabam reclamando, porque quando chove, abre buraco, aí não consegue sair da casa. E fica uma situação chata para a cidade, né? Nós mostramos agora há pouco que em Martinópolis os moradores estão reclamando bastante das ruas, com muitos buracos, crateras. Agora nós vamos ouvir o Adarlan Molinari, que é o secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável, que vai explicar um pouquinho para a população de Martinópolis sobre estes problemas. Adarlan, bom dia, obrigada por conversar com a gente. A Prefeitura de Martinópolis tinha conhecimento de todos estes problemas, de tudo que vem causando transtornos aos moradores e aos comerciantes? Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Fronteira. Realmente a gente passa por uma situação muito difícil da malha viária, né? É uma situação que a atual administração ela tem ciência e tem trabalhado fortemente para amenizar esses transtornos. Para você ter uma ideia, esse ano a gente vai chegar nas casas de mais de 5 milhões de investimento só em recap. Hoje a gente já tem um estudo da cidade, então a gente estima-se que 70% da malha viária da cidade está comprometida. Tivemos nos últimos tempos aí um alto volume de chuvas, isso atrapalha bastante, né? Porque a gente sabe que a chuva é inimigo número 1 do asfalto. Então, assim, são situações que já vêm ao decorrer do tempo e acabou se agravando agora nesses últimos tempos. Mas a gente tem todo um plano de ação, tapa-buracos, está fazendo, e também tem um estudo de recap para a cidade. Já foram feitos alguns recaps e a gente tem uma previsão aí de fazer pelo menos mais em torno de umas 20 a 26 ruas de recap ainda esse ano ainda, para poder amenizar isso aí. A gente sabe do anseio da população, mas a gente também esbarra na questão financeira, orçamentária, porque a arrecadação caiu e então a gente vem encontrando essa dificuldade aí. O Adarlan, os moradores afirmam que convivem com buracos, crateras há mais de um ano nas ruas do Portal Doutor José. O problema, por que ainda não foi resolvido? A situação é bem feia, a gente mostrou na reportagem. Na verdade, o Portal Doutor José, ele recebeu recap recentemente, tem 3 ruas apenas que faltam recap, que ela já está no nosso cronograma já. Tá, e agora me conta uma coisa, a população diz que já fez vários pedidos, já reclamou, já procurou vereador, já procurou prefeitura e a solução não vem. A prefeitura tem um prazo aí para fazer este recap nestas ruas mostradas na reportagem? É assim, a gente hoje classificou toda a cidade. Então a gente tem como eu te falei, hoje estima-se que 70% da malha viária da cidade está comprometida. Então, assim, falta recurso. Tanto é que hoje o prefeito está em São Paulo, ele está buscando recursos, inclusive tem aí uma rua aí que é o principal ida do prefeito para São Paulo, que é a José Teodoro, que vocês estão mostrando aí, que aí é uma rua que ela se encontra interditada, é uma das principais ruas, mas por segurança ela está interditada, porque aí há necessidade de fazer uma grande obra, uma obra de drenagem, de troca de toda a tubulação de esgoto. Então, essa rua encontra-se interditada para a segurança da população. E vai então, continuar, assim por muito tempo ainda, Darlan, interditada? Essa obra aí, ela já foi assinada, a gente só está esperando a liberação por parte do governo, entendeu? Então, a gente já tem todo um projeto, está tudo certinho para a gente poder fazer a licitação para poder concluir essa obra aí. Que hoje a prefeitura não tem condição de concluir essa obra com recursos próprios. Neste ano ainda, será que estes problemas ou parte deles será resolvido? Sim, Thalita. Assim, a gente tem trabalhado constantemente. Eu não me lembro nenhuma história de alguma administração investir mais de 5 milhões em recap em um ano só, entendeu? Então, a gente está trabalhando fortemente, a gente sabe da situação crítica, a gente entende o anseio da população. Eu mesmo, quando vou para a rua, vou para os canteiros, quando a gente vê o anseio e a alegria da população de quando chega o recap na porta da sua casa. Mas é um problema que já vem de tempos,
né? Não é um problema que nasceu ontem ou há um ano atrás, já vem castigando há tempos Martinópolis. E aí chegou a conta agora e a gente tem que resolver, e a gente, se Deus quiser, vai conseguir resolver isso aí. Tá certo, Adarlan. A gente vai seguir acompanhando para que toda essa situação seja resolvida e melhore muito para os moradores, então, de Martinópolis. Obrigada por conversar com a gente aqui no Bom Dia Fronteira. Obrigado.